Boa noite. Ixi, nem boa noite. A graça e a paz. Amém. Estou muito feliz de mais uma vez estar nessa casa, a casa do Senhor, uma casa que me recebe muito bem. E me sinto muito privilegiada de estar numa sexta-feira, onde tem tantos jovens. Me fez muito meditar na palavra do Senhor que diz: em vocês estão o vigor, a força, e em nós a sabedoria. Na gente já está perdendo a força, esse entusiasmo, essa resistência de ir. Mas em nós está a sabedoria e é necessário, fundamental, nos unirmos com a força e a sabedoria que Deus entrega na nossa caminhada cristã para que a igreja do Senhor se fortaleça e cada um de nós cresçamos em estatura e graça diante do Senhor. Isso é maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço toda a liderança da juventude, o Lucas, Haref, os demais, Paulinha. Vou acabar esquecendo o nome de todos, né? É por aí, né? Luísa, quem mais? Todos vocês, Deus abençoe. Aproveitando que vocês estão de pés, vamos abrir aí em Romanos, capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos. Paulo escreve aos Romanos e nos fala muito como é a igreja do Senhor, como é a questão da fé, como é a questão de sermos justificados, regenerados, mudados pela infinita graça do Senhor. Romanos, capítulo 5. Nós iremos ler 11 versos, então tenham paciência aí. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ou outras versões, pecadores, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Soberano Deus, te louvamos e te bendizemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te glorificamos pela tua palavra que penetra na alma, pela tua palavra que discerne espírito, pela tua palavra que impacta a nossa mente, nos traz a consciência de como devemos te servir, de estarmos na tua presença. Que esta noite não seja diferente, como tem sido de séculos em séculos. Que sejamos impactados por ela, que sejamos transformados, porque a palavra de Deus é a verdade que nos liberta deste homem caído e pecaminoso que resiste em nós. Mas pelo sacrifício da cruz, pelo sacrifício de Cristo, pela libertação em nome do teu Filho amado e pelo teu sangue, pedimos nesta noite, seja conosco, nos abençoe, nos livre e nos use para a glória do teu nome, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amados, o próprio título do capítulo 5 vai dizer a justificação pela fé e a paz com Deus. A justificação, achei muito interessante aqui no início que alguém disse assim, que Deus escuta a oração de um justo.
E por muitas vezes, quando ainda era, digamos assim, menina na fé e que não conhecia a palavra como conheço hoje, mas preciso ainda melhorar, eu achava que esse justo era alguém muito bom. Era alguém assim de uma capacidade de justiça extrema, alguém assim pronto, cabível de ser ali até admirado. Mas quando a palavra de Deus fala, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, não é pela minha oração, mas pela justificação da cruz, por Cristo que habita em mim e pelo seu sacrifício. Porque a própria palavra de Deus nos diz que não há um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós não temos mérito, não há obras, não há nada que possamos fazer que vá nos salvar. A salvação é só e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos que compreender aqui que a justificação é um ato, tipo um ato jurídico. Um ato de sentença divina na qual ele declara perdoado todo pecador que crê em Jesus. A justificação pela fé é isso. Alguém que não havia pecado algum, alguém que não havia cometido nada, alguém que é puro de verdade, alguém que é justo em toda medida, em toda a sua largura, em toda a sua estatura, em toda a sua maneira de viver, que é Jesus, foi lá e pagou a dívida, foi lá e nos remiu, nos redimiu diante do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Porque todos nós, isso não é muito pregado na igreja, e nós temos muita preguiça de ler Bíblia e aprender da Bíblia, mas nós merecemos o inferno todos os dias. Mas a gente se olha todos os dias como merecedor de muitas coisas. E como se Deus fosse um mordomo a todo tempo para nos dar benesses, para estar a nosso serviço a todo tempo. Essa palavra aqui vai nos dizer que a justificação é pela fé. E quando nós olhamos o capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai falar da perdição da raça humana. Vai começar dos gentios e depois dos judeus. Não há um justo sequer, está lá no primeiro capítulo de Romanos. Ele vai dizer, olha, a raça humana é desprezível. Nós, homens, somos pecadores. Os homens se corrompem a todo momento. O seu coração é enganoso. Os seus desejos são pecaminosos. A sua mente, ainda quando intenta fazer o bem, está fazendo o mal, porque ela intenta pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, pelo seu egocentrismo, tudo aquilo que ela almeja para o seu próprio bem e não ao bem do outro. Falamos em amar ao próximo, mas quando amamos o próximo, queremos uma benesse. Então nós não estamos amando. Porque 1 Coríntios capítulo 13, verso 5 vai dizer que o amor não busca os seus próprios interesses. Cristo, quando nos justifica na cruz, para que recebemos agora acesso ao Pai, Ele não buscou benesses, Ele não buscou interesse próprio. Ele disse, todavia seja feita a sua vontade. Todavia seja feita a vontade do Pai. Toda vez seja feita a vontade daquele que me enviou. E se Deus me enviou e a vontade do Pai é que eu morra por pecadores e o salve, eu o farei. Mas como é que é a nossa caminhada cristã? Todos os dias nós levantamos e queremos ser beneficiados, quando na realidade todos os dias deveríamos levantar e dizer, glórias a Deus pelo seu Filho, glórias ao Pai por Cristo Jesus. Glórias ao Redentor da minha vida, porque eu mereço o inferno e hoje não tenho mais o inferno como uma morada, porque Ele morreu, me resgatou, me justificou, me regenerou, me trouxe das trevas para a maravilhosa luz, me tirou do lamaçal do pecado e me conduz às veredas de justiça. Eu que era agora desprezível, me tornei agora embaixador de Cristo, filho de Deus, por intermédio da pessoa do seu Filho. Mas o que a gente levanta? Só pedindo, reclamando, murmurando e esquecendo da nossa maior benesse na vida cristã, a salvação. Não existe nada maior do que a salvação.
Não existe nada que podemos nos gloriar mais em Deus do que sabermos que quando estamos mais cheios dele, estamos mais satisfeitos. E quanto mais satisfeitos estamos em Deus, menos queremos dessa vida, menos olhamos para este mundo, mais satisfeitos estamos como cidadãos do céu, mais olhamos para a eternidade e menos olhamos para este mundo. Então, Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, vai dizer desta degeneração humana, que nós somos justificados agora por Cristo, pelo seu sacrifício. Deus imputa justiça em nós por intermédio deste sacrifício. No final do capítulo 3, vai dizer assim: e o justo viverá pela fé. E nós vivemos pela fé. O verso 17 do capítulo 1 diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. E o que você espera? A palavra de Deus vai dizer que aquele que espera nessa vida já se tornou o pior dos homens. O mais miserável dos homens. Não entendeu a justificação, não entendeu a redenção, não entendeu o sacrifício, não entendeu o privilégio de ser agora embaixador de Cristo, embaixador de nações, embaixador de um reino que subsiste eternamente. O reinado aqui, digamos que nós vivemos num país que o sistema é presidencialismo. O reinado do presidente tem dia e hora para acabar. O reinado, um dia, da rainha Elizabeth também vai acabar. Mesmo que ela morra, vai alguém sucedê-la. Todo e qualquer reino deste mundo vai perecer. Mas esperarmos num reino eterno, nada vai eliminá-lo, nada irá apagar, nada irá eliminar, nada vai nos destruir, se nós entendermos que somos justificados pela fé. Não é a sua obra, não é o dom que está em você, não é as boas obras que você executa, não é a inteligência que você possui, porque tudo que temos provém dele, é para ele, é para a glória dele. Nada provém de nós, a não ser o pecado. E nós esquecemos disso. O que nós somos bons em fazer é pecar. Quando nós fazemos alguma coisa boa, ou se alguém reconhece algo bom em nós, isso procede da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus e da sua palavra que não volta vazia. Vai lá e cumpre o que apraz em fazer no caráter de todo homem e de toda mulher, para se voltar ao seu Criador. Então nós não temos mérito, não é por obras. Se fosse por obras, muitos se salvariam, muitos, até mais do que muitos crentes na igreja. Até mais do que muitos aqueles que pelos lábios professam a sua fé, mas as suas atitudes não condizem com aquilo que proferem. Então, até o capítulo 3, nós vamos ter isso, a degeneração humana. Paulo vai falar das porfias, das prostituições, das mentiras, intrigas, discussões, que os homens mudaram seus discursos, mudaram as suas práticas, mudaram a maneira de coabitar com mulheres e com homens agora. Vai falar de tantos pecados, de tantas misérias e impurezas. No capítulo 4, ele dá o exemplo agora de Abraão e Davi sobre a justificação pela fé, que eles não foram salvos por obras. E aí você pensa assim, mas Jesus Cristo não havia morrido ainda, mas o verbo se fez carne e encarnou no meio de nós. Mas desde lá, no capítulo 1 de Gênesis, vai dizer que a Trindade já fazia parte da criação. Então, desde o princípio, Jesus está na obra do Senhor, fazendo todo o plano da redenção, para que eu e você hoje tivéssemos vida e vida em abundância, e tivéssemos a certeza da reconciliação, aonde nós éramos destituídos da glória de Deus, agora por intermédio de Jesus, foi aberto um rico caminho, o véu se rasgou, e nós
Nós não tínhamos este privilégio. E nós temos este privilégio e o desprezamos. Imagine você conviver com seu pai aqui terrenamente. E você tem livre acesso a ele. Apesar das discussões, apesar das diferenças, mas a gente, pelo orgulho, pela vaidade, pela ira em nossos corações, pela falta de perdão, decidimos não ter diálogo com o nosso Pai, a quem vemos, a quem convivemos, a quem notoriamente todos os dias vemos como é. E o que faremos, pois, com Deus a quem nunca vimos? Será que a nossa fé nos leva a ter essa concepção de livre acesso, nessa justificação, de estarmos agora justificados por Cristo, de ter esse livre acesso, de termos agora sido introduzidos no trono, na sala do Altíssimo? Gente, entrar à sala do Altíssimo, aonde Deus reina, soberano, eterno, triunfante, que rege o universo, que conhece cada estrela pelo seu nome, aquele que mede o universo pela palma da sua mão, aquele que não necessita de nenhum humano, aquele que existe por si só, ninguém o criou. Você, mero humano, pecador, mas pelo sangue da cruz você pode entrar na sala do trono. Você pode falar com o Pai, um Pai que perdoa pecados, um Pai que regenera a alma mais impura, um Pai que olha com misericórdia, porque quando Ele olha para mim, Ele diz assim: apesar do pecado, apesar dos erros, o sangue de Jesus está sobre ela, o sangue do meu filho a justifica, porque a Patrícia creu no meu filho, aleluias. Nós precisamos crer, nós precisamos entender que este exemplo de Abraão e Davi não é por obras, mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, são justificados também pelo intermédio de Jesus. Ele nos imputou justiça. Lá em Gênesis 15, verso 6, eu gostaria que o Haref lesse para mim, por gentileza. Enquanto isso eu vou falando. No capítulo 5, nós agora vamos ver os efeitos dessa justificação. Começa com a degradação do homem, sua impureza, o homem caído, seus pecados mais terríveis, enumerados. Porque Paulo também vai escrever aos Gálatas falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E nós somos terríveis. A gente aqui se vê muito bonito, mas nós somos terríveis. Vai alguém falar alguma coisa que é defeito em nós, a gente já rejeita a pessoa. A gente rejeita o pai quando corrige. Imagine um de fora. Imagine alguém que você não tem afinidade, mas Deus enviou para dizer a você que você precisa melhorar, e você diz: não, isso aí é o capeta. Nessa hora o capeta é tudo, né? Mas a nossa carne a gente não enxerga. A gente transfere a nossa culpa para o diabo, para a sociedade, para o outro que nos irritou, para o outro que fez algo conosco, mas não abrimos a lente para olhar para dentro de nós e vermos a miserabilidade que habita em nós. Precisamos de ver a graça todos os dias para alcançá-la, no sentido de executar essa obra da justificação. Por gentileza, Haref. Gênesis 15, 6. Amém. Ele creu. E o fato de Abraão crer lhe foi imputado como justiça. Bastou crer. Quem crê em Jesus, quem crê que Jesus é o Filho de Deus, quem crê que Jesus é o Redentor, quem crê que Jesus é o Regenerador, quem crê que Jesus é aquele que limpa, que transforma, vai ser lhe imputado por justiça agora, ser regenerado, justificado, colocado diante do trono, diante do Deus Todo-Poderoso.
Aleluias. E um dos efeitos dessa justificação é a diferença entre nós e o mundo, entre aquele que crê e aquele que diz que crer. A diferença vai estar em sabermos que, em detrimento da justificação, nós agora também enfrentamos as tribulações, enfrentamos o sofrimento de uma forma singular, de uma forma transcendente, porque o mundo sofre, mas aquele que está em Cristo Jesus, apesar do sofrimento, crer na vida eterna, crer em algo além, não se apega às tribulações, mas se apega à promessa da vida eterna, de um novo reino, de uma glória eterna, aonde há bodas do Cordeiro, aonde há uma festa triunfal, aonde veremos o Senhor face a face, assim como Ele é. Então aqui o capítulo 5 vai dizer lá no início, quando nós lemos, e eu quero ler novamente. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aquele que é justificado pela fé, compreende que a tribulação faz parte do processo, faz parte da vida do cristão, faz parte daquele que crê em Cristo Jesus. Deus não nos prometeu uma vida aqui de regalias. Se nós somos a contramão do mundo, se o mundo tem olhar para mim e me vê um ET, me vê alguém fora do padrão deles, vê uma pessoa bem esquisita mesmo, uma pessoa de moral exemplar, de conduta ilibada, de ver em mim princípios que não se encontram em outro lugar a não ser na palavra, no Deus vivo, no Deus que regenera, no Deus que penetra na alma do pecador, que transforma o mais vil dos homens num ser de excelência, porque Ele revela a glória de Deus e Ele é justificado pela fé mediante o sacrifício. Mas infelizmente, o que nós estamos vivendo é que todos têm olhado para a igreja, não tem havido diferença quase nenhuma. Antigamente era conhecido muito por usos e costumes. E a gente reclamava, falava, Deus me livre, graças a Deus passou essa fase. Não dá para viver de saudosismo. É pecado também viver de saudosismo. Mas é mais pecado ainda rejeitar aquilo que outrora também fazia bem ao bom andamento da conduta, da moral e dos princípios que elevam a nossa alma para se encontrar com Cristo e valorizar esta justificação na cruz. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos entregar a nossa vida diante da cruz. Nós cantamos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, a gente canta, a gente se emociona, a gente chora, mas a gente não vive, porque no dia que a tribulação bate a porta, no dia que a nossa fé é provada, no dia que os algozes da nossa vida, que o mundo vem, que a tempestade bate, que querem de nós uma postura, nós recuamos e negamos o Senhor, mas aqueles que almejam viver pela fé e vivem pela fé e reconhecem o sacrifício e são justificados em Cristo, nunca negarão o Cristo da cruz, nunca recuarão, nunca retrocederão na sua conduta. Entenderão que a sua vida só é válida quando se perde. Mas a gente tem colocado a nossa vida acima de tudo. Prova disso está aí o Covid. Gente, de novo o Covid? De novo o Covid. Só fala do Covid? Só fala do Covid. Por quê? Ninguém aprendeu ainda. Eu posso hoje ser mal interpretada, mas não existe culto online. O culto é o ajuntamento da igreja. Um ajuntamento solene. Se você sair aqui agora, quem veio de carro, deixar os braços aqui na igreja, para dirigir o carro,
no qual você não é um deficiente físico e seu carro não é adaptado, você não vai sair. Vai? A Bíblia diz que nós somos um corpo. E a gente não deixa um corpo partido em casa. Um vai para um canto, outro vai para o outro. Não, o corpo é inteiro. O ajuntamento solene na congregação, no templo, aonde uma brasa, um graveto, se ajuntando a outro graveto, a outra brasa, há corações ardentes, a mover do Espírito Santo, aonde o pastor vai anunciar o evangelho, vai trazer a mensagem, e a igreja solenemente vai dizer: glória seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O avivamento da igreja está no ajuntamento. A minha vida e a sua vida só tem propósito se nós dermos ela ao Senhor. Que saudade de bancos apertados, onde a gente chega na igreja e olha, onde eu vou sentar. Que saudade de abraços apertados, longos, onde muitas vezes a gente, sem falar, sente o acalantar de um abraço de um irmão. Que saudade de apertos de mão, com medo de morrermos de um Covid. Já estamos mortos, porque a nossa alma está distante do Senhor. Estando em detrimento de preservar a nossa vida, estamos perdendo o que mais importa, a alma. Em detrimento de vivermos regaladamente nessa vida, por tantos projetos colocados no papel, de casamentos, noivados, faculdade, carros, empregos, tantas coisas, estamos esquecendo de viver o agora, de viver uma fé firme, uma fé alicerçada, uma fé embasada num Deus que regenerou você, que amou você, pecador, amou você, alguém que não tem valor. O nosso valor só é porque Ele nos deu o sangue do seu Filho. Nós só temos valor porque Jesus morreu para justificar-nos, nos resgatar, pagar a nossa dívida. Fomos livres da ira de Deus e resgatados agora para a eternidade com Ele. Precisamos mudar a nossa conduta. Precisamos entender que a justificação nos faz diferente, que amamos até as tribulações, que compreendemos a tribulação como um forjar do nosso caráter, como uma aprovação para mudar o nosso coração, o nosso entendimento, como Paulo vai falar no capítulo 12, metanoia, transformação da mente, transformação do entendimento, transformação do caráter, transformação das emoções. Eu não vivo para o meu prazer, eu não vivo para realizar sonhos meus, eu vivo para realizar a vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ainda que no leito, ainda que desempregado, ainda numa família que não é a família padrão, eu todavia me alegrarei, porque toda e qualquer circunstância, ela está debaixo da potente mão de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. Os 3 pontos principais deste capítulo faz nos lembrar de que aquele homem caído, imundo, impuro, até o capítulo 3, vai nos dar algo transcendente: a paz com Deus. Não é a paz que a ONU busca, a paz dos reinos, nações. Se ela existisse, de tantas e tantas reuniões da ONU, já haveria paz no mundo. Tantos tratados. A gente viu recentemente a Israel sendo bombardeado novamente, e vice-versa, esses ataques. Quantos tratados já foram feitos que não iriam mais, e de repente começa tudo de novo. Mostra o quanto o homem é vaidoso, caído, que ele almeja sempre o poder, que ele almeja sempre estar em evidência, em holoforte, ele almeja ser a glória deste mundo, ele almeja ser maior do que Deus. Mas quando a palavra de Deus nos diz, paz com Deus,
Não é um sentimento, é uma certeza. É uma certeza de que apesar das lágrimas que queimam a minha face, mediante os dias mais terríveis, o meu coração inunda de paz, sabendo que Ele, o Eterno, anda comigo. Que Ele, o Eterno, cuida para que o meu sono seja um sono tranquilo. Que este Eterno é aquele sentinela fiel que não dorme e está cuidando de todos os detalhes, porque eu sou limitada, mas Ele é o Deus do impossível. Ele é o Pai que me amou apesar da minha pecaminosidade. Ele é o Deus que me amou primeiro. Ele é o Deus que deu o seu Filho para que em mim fosse agora achado graça diante dos seus olhos por causa do sacrifício. Essa paz que nenhum homem pode dar, nem casamento, nem filhos, nem dinheiro, nem faculdade, nada, nenhuma realização humana pode trazer a paz que Deus nos dá. Não é um sentimento, é uma certeza. É real, é quase palpável. Este Deus é maravilhoso. Eu não sei cantar, mas eu gostaria muito que cantasse aquele hino, haverá paz no vale. Para mim, Senhor, eu sei. Só vive isso quem compreende a justificação pela fé. Você está no vale. Sombra, morte, perigo, dor, incertezas desta vida, mas certeza da vida eterna, certeza da esperança em Cristo, certeza da paz que excede o entendimento, certeza das coisas que virão, do porvir, da alegria que vem pelo amanhã, quando Deus assim quiser alegrar. Esta convicção, essa certeza, essa paz, haverá paz no vale para mim, para você. Nós sabemos, apesar das coisas aqui não mudarem, dentro de mim, dentro de você, nessa alma que Deus colocou, nessa alma que Deus resgatou, neste entendimento que Ele está dando a você nesta noite, você tem que ter a certeza e a convicção que você é um justificado, regenerado e salvo pela graça em Cristo Jesus. Segundo, acesso a Deus. Aquele que crê não passa a gozar do favor de Deus à base de merecimento próprio. Isso é tão interessante que a gente fala muito da graça, não fala? A gente vive pela graça. A gente está na dispensação da graça, né, Haref? A gente fala muito isso. Mas a gente esquece de entender que há uma graça comum que Deus deixou a todos os homens, todos, independente de ser salvos. Quando chove, só chove para o justo, para o justificado? É só o crente que prospera? É só o crente que tem trabalho? É só o crente que vê a lua? É só o crente que tem chuva? Graça comum. Deus dá. Ele é misericordioso e a Bíblia diz que Ele tem e dá misericórdia a quem Ele quiser dar misericórdia. E quem sou eu para dizer assim, Deus, eu acho muito injusto fulano ser beneficiado. Quem sou eu? Ele sabe o que está fazendo. E eu tenho que saber o meu lugar. E o meu lugar é de servo. E um servo não questiona o seu Senhor. Existe a graça comum. Essa graça é estendida a todos. E esse acesso aqui não é por benesses, não é por troca, não é por barganha. É um acesso a Deus por causa de Cristo. Não é por mim, nem por você, nem pelos belos olhos, nem pelos belos corpos, talvez, pelos belos cabelos, pela eloquência em chegar diante de Deus, as orações mais inspiradas. Não. Porque senão o homem poderia bater no peito, fazer como oração do publicano e do fariseu. Não, o acesso dado é pela justificação. Cristo nos justificou a tal ponto que agora nós temos este acesso. Alguém que está junto ao monarca diz assim, Pai,
estes foram comprados, estes o Senhor me entregou, estes, apesar do pecado, foram salvos, creram em mim, creram na redenção, creram na Trindade, e agora eles oram: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra. É este Deus que neste capítulo, usando Paulo, vai nos dizer que agora nós temos livre acesso de alguém junto a este Deus que está num trono, que produz agora em nós, sendo introduzidos pela graça, segurança e confiança. Quantas vezes eu já andei no meu carro e falava assim: meu Deus, hoje eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui parada. Meu Deus do céu, o negócio não vai dar certo. Mas quem anda num carro tem que andar com confiança, porque afinal de contas quer chegar num destino. Mas o carro é um veículo que pode dar um problema. Apesar de toda a tecnologia, de toda a ciência, de toda a inteligência do homem dada por Deus para criar, ele tem defeitos. Ele desgasta. Ele vai dar pane. Eu dou pane. Meu marido estivesse aqui, ele ia dizer os inúmeros defeitos que eu tenho. Ele vai dizer os momentos, às vezes, que ele fez uma expectativa a meu respeito e eu o frustrei. E, consequentemente, eu fiz expectativas dele e me frustrei. Porque ele é pecador e eu sou pecadora. Mas, em Deus, por intermédio de Jesus, nós não frustramos. Não seremos jamais frustrados. Há confiança. Podemos confiar nele, mas confiar na certeza de que o que ele está fazendo é bom, é perfeito e é agradável. Ainda que você não queira, ainda que você não aceite, ainda que você não entenda, ele está trabalhando, ele está produzindo frutos para a eternidade. Ele está lhe moldando, lhe lapidando, porque o mais importante para Deus é saber que você vai morar na eternidade. Não é o que você conquista aqui, não são os seus projetos terrenos, mas é quando você pensa: eu sou um cidadão do céu, e como cidadão do céu, pertenço a um reino, e este reino não é deste mundo, e eu pertenço a Deus, e pertencendo a Deus, eu ando como Cristo andou, e Cristo andou obedecendo ao Pai, independente da sentença. E a sentença qual era para Cristo? Qual foi? A morte. E ele merecia? Não. Mas morreu por mim, por você, para que tivéssemos agora este acesso, essa certeza, essa confiança, esse poder de agora anunciar as boas novas. Já pensou um pecador que anuncia boas novas? Um pecador, um homem comum, um homem e uma mulher deste mundo comum, anunciando o evangelho que produz vida, que vai lá e impacta pessoas. É por causa dessa justificação. Já está acabando o meu tempo. Vou para a última. Um dos efeitos da justificação pela fé, que está aí no capítulo 5, que depois vocês releiam, é a alegria. A alegria de pertencer a Deus. A alegria de sabermos que muitos não têm esperança. Jeremias já nos dizia: trago à memória o que me dá esperança. A esperança é alicerçada na palavra. A palavra que me diz que eu sou embaixadora, que eu sou filha de um Deus poderoso, que eu sou regenerada pelo sangue de Jesus, que eu sou resgatada pelos meus pecados por intermédio do sangue de Cristo Jesus, que eu sou uma pessoa na qual Cristo amou, e amou para me salvar, me limpar, assim como fez a vocês. A alegria, como Paulo escreve aos Filipenses capítulo 4, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor.
quando a nossa alegria está no casamento e vem as diferenças, as pessoas se frustram, porque acreditou que a sua alegria era o casamento. Aí depois vem os filhos, acha que os filhos vão trazer toda a alegria. Filho traz muito ensinamento. Quando chega a adolescência, então, Senhor Jesus. A vida adulta, então, quando pega um carro e vai dirigir, que some com os amigos. Meu pai, se a alegria é isso, a gente desiste de ter filho. A alegria está no Senhor, que conduz a mãe a ter sabedoria para criar os filhos, que conduz a nossa mente a ter paciência, graça, unção. A alegria está em esperar no Senhor, pela convicção de que, apesar de eu ser pecadora, Ele vai me dar a sabedoria, a condição necessária para levar a minha família, de conduzi-la. Que apesar do desemprego, apesar do Covid, apesar da pandemia, apesar do mundo parado, apesar da falta de vacina, apesar dos meus sonhos frustrados, eu tenho alegria, porque a minha alegria é real, a minha alegria existe, ela é viva, é Jesus, e Jesus reina, e Ele reinando, não há corações que possam estar despedaçados, entristecidos e sem esperança. Irmã, mas eu fico triste. Quem não fica? Ficar triste podemos. Estar triste sempre, jamais. É momentâneo. Alegria eterna. Enquanto estivermos aqui, passaremos por situações humanas na qual nos abate, nos entristece. E este tempo nos mostrou a questão da vida, de estarmos isolados, de perdermos entes queridos, amigos queridos, de vermos pessoas aos nossos lados tristes, abatidos por perdas também, por vermos a enfermidade tão de perto. Mas apesar disso tudo, ainda há alegria num coração justificado, porque entendeu que a paz que excede o entendimento pertence a Ele. Entendeu que o acesso a Deus está livre, que você pode chegar ao Pai a todo e a qualquer momento. Que a alegria não está nas coisas, mas está no Deus que criou todas as coisas. Está no Deus que proferiu palavras e criou os céus e a terra. Está no Deus que criou Jesus e fez o seu Filho morrer. E Ele morrendo, ressuscitando, nos trouxe agora a vida e vida eterna em Cristo Jesus. Então, por isso, nós somos alegres, na esperança da sua glória, que a coroa e a consumação de todas as coisas para a justificação. As tribulações produzem em nós uma qualidade de caráter cristão, ao ponto das pessoas olharem e dizer: deveria ficar louco, deveria ser alguém sem insanidade. Como pode passar por tudo isso e ainda ter sorriso no rosto, ainda ter esperança, ainda ter alegria? É porque, e é por causa da justificação, da eterna glória, do Deus triunfante, do Deus redentor, do Deus que criou todas as coisas, mas criou você, a sua imagem, a sua semelhança, e o fez para a glória do seu nome, e o regenerou, resgatou, justificou, e agora introduziu você nos rol dos salvos e libertos para a glória do seu nome, e lhe dará um novo nome, no qual nós entraremos na eternidade e reinaremos com Ele para todo sempre. Justificado, pois, pela fé, seguimos em fé, sabendo que o Redentor vive para todo sempre e reina tanto nos céus como na terra, e entronizado em seus corações. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.